Ei, queridos, eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão e Graça para dar continuidade à nossa série Relacionamento com Deus. Se você está chegando aqui agora, nós temos mais dois conteúdos, dois vídeos dessa série. O primeiro falando que Jesus te encontra e te transforma. O segundo falando que o que importa é quem você é e quem você está disposto a ser. E hoje nós vamos falar de permanecer na presença de Deus. Então, só para que vocês tenham um panorama acerca desse conteúdo, nós gostaríamos de fazer uma breve recapitulada aqui, dizendo que quando Jesus te encontra, Ele te transforma. E aí você pode falar assim, mas Jesus vai me transformar, mas o meu passado é meio difícil. Porque meu passado é pesado, às vezes aconteceram coisas muito difíceis, nem eu consigo, Grazi, superar meu passado. Eu tenho pessoas que eu feri profundamente, tem pessoas que até hoje não falam comigo, até hoje são amargas comigo. Eu trouxe mal para esse mundo. Eu quero falar para você, o que importa é quem você é hoje ou quem você deseja ser. Jesus transformou a vida de pessoas e lá nesse vídeo, no vídeo 2, você vai ver de uma pessoa absolutamente improvável, que cometeu coisas muito ruins. E essa pessoa depois foi transformada e foi muito usada por Deus. E hoje a gente tem um testemunho dessa pessoa para a gente seguir. Então acredite, não importa o que passou, o importante é quem você é ou se você ainda está na luta de uma mudança, de uma restauração na tua vida, é quem você deseja ser, é onde você deseja chegar e Ele está com você, se esse é o desejo do seu coração, e Ele vai te ajudar. E falando de hoje, se você já com esses dois conteúdos, ou você já tem uma experiência com Deus, você já participou de um relacionamento com Deus, ou se você agora está vivendo uma nova vida, você tem buscado ler a palavra de Deus, às vezes sem entender completamente, mas você tem uma postura resiliente, continua e orando e falando com Deus, e aí você fala assim, eu tô com medo disso acabar, isso não pode acabar, isso está tão bom. Como que a gente faz para permanecer na presença de Deus? Porque hoje Ele tem um relacionamento tão especial com a gente. No passado não era assim. Nem sempre o acesso a Deus era como é hoje. No passado era um pouco diferente, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje você tem a total abertura para contemplar, para viver na profundidade de um relacionamento com Deus. Muito bom isso tudo que você falou, e eu acho que muitas vezes a gente recebe Jesus, começa a caminhar com Ele e percebe que perseverar não é fácil. E hoje a gente quer trazer para vocês isso. Como que a gente pode perseverar na presença de Deus? Vamos direto para a Bíblia aqui. Lá em Hebreus 10, eu vou ler do 19 ao 23, ele traz uma mensagem sobre exortação a perseverar na fé. Ou seja, como é que eu continuo ali firme na presença de Deus? E ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote, a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão, nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui a gente entende que ele começa a falar do relacionamento que havia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por que a gente está entendendo isso? Porque ele fala pelo véu. Jesus rasgou o véu. Quando a gente lê ali, em Mateus, em Lucas, que Jesus sofreu ali na cruz e morreu, no momento em que Jesus morreu, fala que o véu do templo se rasgou.
E muitas pessoas podem estar perguntando, mas o que significa isso? Né? O que é o véu do templo? Por que o véu do templo se rasgou? A gente precisa voltar um pouco no tempo e lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi liberto do Egito, Moisés estava conduzindo aquele povo e Deus deu orientações específicas de como o povo deveria adorá-lo. E nessa especificação ele falou do tabernáculo, que era um local onde os hebreus iriam adorar a Deus, levar sacrifícios. E havia ali naquele local um lugar para sacrifício, um local ali para adoração, e tinha um local que era chamado de Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, né, que era ali um símbolo ali da aliança de Deus com o povo, onde era guardado por um véu que ficava fechado. E ali era entendido que era o local onde a presença de Deus estava. Mas só para vocês entenderem, somente o sumo sacerdote podia entrar naquele local apenas uma vez por ano. Então aquele véu, aquela cortina era aberta uma vez por ano no dia da expiação. O que é a expiação? É onde o povo ia para se redimir dos pecados através de sacrifícios, holocaustos, e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava naquele lugar para ele clamar a Deus e receber ali a presença de Deus. Ele era o único que tinha esse contato direto com Deus. E o povo que estava lá fora só ouvia as mensagens que Deus queria trazer para eles ali. Assim foi no Antigo Testamento, assim foi até a chegada de Jesus. Posteriormente, o tabernáculo foi movido para Jerusalém, onde Jesus estava. Então aqui na Bíblia a gente entende até que esse rasgar o véu era no templo de Jerusalém. E por que no momento em que Jesus expirou, morreu, entregou o Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou? Porque entendemos que Jesus foi o último sacrifício. Ele morreu para expiar, para nos libertar dos nossos pecados. Então, literalmente, o véu do templo se rasgou. Ou seja, eu agora não preciso de mais ninguém para acessar Deus e me dizer o que Ele quer. Jesus é o caminho que me leva a Deus. Ele é Deus. Então, é através dele que eu consigo ter esse relacionamento com o Pai. Então, quando a gente fala de permanência na presença, a gente está falando que Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, Deus está conosco. Permanecer na presença é esse relacionamento que a gente tem com Jesus e que eu não preciso mais do sumo sacerdote ou de alguém para fazer esse acesso para mim. Eu tenho agora Jesus que pode fazer isso diretamente para mim. Então, como você costuma falar, às vezes a gente não diz, mas eu não sei como eu vou me relacionar com Deus, como eu vou falar. Leia a palavra dele. Ore. Mas eu não sei orar. Ore como você sabe. Jesus aqui, ele abriu o caminho, ele abriu a porta. Então ele disse, se relaciona comigo. Então Jesus é o canal que nos leva a Deus. Eu não preciso mais, e eu estou contextualizando tudo isso para a gente entender como que era burocrático, vamos dizer assim, essa entrada até a presença do Altíssimo Deus. E Jesus falou assim, não, agora simplificou. Eu sou esse caminho. Então, qualquer um de nós pode ter acesso a Deus. E Ele quer ter esse relacionamento com a gente. Ele quer ter essa presença com a gente. Ele quer que a gente permaneça nesse contato com Ele. Então, eu não preciso mais esperar um dia no ano para meus pecados serem perdoados. Eu posso fazer isso diretamente com Jesus, né? Através da minha oração, do jeito que a gente sabe, né? O que Ele quer é o nosso coração ali puro, simples, sincero, entregando a nossa vida para Ele. E o relacionamento é muito mais simples do que a gente pensa. Às vezes a gente fica achando, não, mas vai vir uma luz do céu, vai vir algo... Não. É simples. Fala comigo que eu falo contigo. Né? E às vezes a gente fala assim, não é uma voz audível muitas vezes, mas é no teu coração. Sabe quando às vezes você tá triste, você vai lá, faz uma oração, abre a tua Bíblia, lê. Você nem sabe como vai resolver aquele problema que às vezes está no seu coração, mas você sente que algo falou no teu coração de dizer, calma, eu estou contigo, eu estou cuidando. E isso é a presença de Jesus na nossa vida, né? Do Espírito Santo com a gente.
É verdade. E é tão maravilhoso quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente não consegue explicar Deus, né? Ele tem a perfeição, a maneira dele de trabalhar. E hoje, assim, pela experiência que eu tenho, eu vejo que Deus ele trabalha de uma maneira diferente na vida de cada um. E até às vezes o jeito que Deus fala com você é diferente do que fala comigo, do que fala com o Guilherme. E às vezes você tem uma experiência muito forte de pegar a palavra de Deus e abrir e Deus falar com você através dela. Às vezes você vai dormir e Deus fala com você por meio de um sonho. Às vezes você está no seu dia a dia, lavando uma louça, tomando banho, escovando o dente e pensando em alguma coisa que você tem que resolver, alguma preocupação, e Deus te dá uma ideia. E quantas vezes, como ministro da palavra, né, você pode falar que você pensa assim, eu vou pregar, o que eu vou falar? Aí de repente vem aquela mensagem no teu coração. Às vezes a mensagem do começo ao fim é dada por Deus, assim, é como se fosse um download do céu. Isso não é tão frequente, mas assim, acontece. E aí você fala assim, meu Deus, eu nem pensei sobre isso, aquilo veio. Às vezes você vai falar uma coisa que é para você. E aí você vai até ministrar uma mensagem falando assim de algum assunto que você queira falar, e de repente sai daquela mensagem coisas que você nem está pensando, e aí você fala assim, mas eu nem pensei nisso, como que isso está saindo? Isso é como se não fosse de você, é como se fosse a voz do Espírito falando através de você. Então, não dá para explicar Deus, mas dá para sentir. E a certeza que a gente pode sentir a presença dele é o que a gente pode passar. Não importa o jeito que ele vai falar com você, seja através da Bíblia, seja através de um sonho, seja através de um conselho que você vai dar para alguém, que você vai receber daquela mensagem. Às vezes alguém chega para você e fala, está acontecendo isso e isso na minha vida. Aí você vai aconselhar aquela pessoa e aí você vai ver que aquele conselho que você está dando para alguém pode ser usado numa situação que você está vivendo na sua vida hoje. Já aconteceu comigo, até no meu trabalho, nessa parte da terapia, eu estava fazendo um atendimento e eu comecei a aconselhar, a falar, e depois eu vi assim, uau, eu estou falando isso para essa pessoa, mas isso é para mim. Eu posso fazer isso que eu estou falando. Por que eu estou falando para ela e eu não tive essa ideia para mim? E aí eu falo assim, meu Deus, o Senhor está usando, é como uma palavra, ela é como uma faca de dois gumes. E o que Deus traz no nosso coração também, às vezes corta para os dois lados. Aí eu começo a pensar assim, uau, isso também serve para a minha vida. E é muito lindo assim como Deus faz, como Deus trabalha, e a gente tem que estar sensíveis a essa voz que vem até nós. Como já aconteceu comigo, eu gosto de trazer exemplos, né, pessoais, porque se torna palpável aquilo que a gente está falando. De eu chegar de manhã e eu tô com uma coisa para resolver e aquela preocupação. E eu falar assim para Deus assim, ai Deus, me dá um dia novo. Tipo assim, eu não quero que o meu dia seja de preocupação como foi o de ontem. Hoje eu quero viver um dia diferente. Me dá um dia novo, naquele sentimento assim, que seja diferente do de ontem, que seja um dia de novidade, um dia melhor. E aí eu senti no meu coração assim, já te dei o dia novo, mas você tem que pegar esse dia. E aquilo foi tão claro para mim, ou seja, Deus às vezes dá uma coisa para você e você não sabe alcançar a bênção. A decisão é sua no final. Às vezes a decisão é sua e aí foi muito claro, mas eu já te dei o dia novo. Agora você pode pegar ele, você pode também não pegar, mas eu já tô te dando. Então, talvez isso seja para você hoje. Deus hoje está te dando um novo dia. Mas você pode receber esse dia ou você pode se negar. Talvez hoje Deus queira trazer uma novidade totalmente diferente na tua vida. Talvez hoje Ele esteja derramando
uma unção diferente aí na sua casa. Você pode pegar, receber, ou você pode virar as costas. Mas você não pode dizer que Deus não está derramando algo novo sobre você. Porque o relacionar com Deus, ele pressupõe duas pessoas, ele e você. Se você não se posicionar para receber o que Deus está trazendo para você hoje, até por meio dessa mensagem que a gente está trazendo para você nesse momento, não vai adiantar de nada. Porque ninguém fala sozinho, ninguém se relaciona sozinho. Existe a necessidade de duas pessoas para que haja um relacionamento. Quem sabe hoje Deus esteja falando para você: eu estou te dando um novo dia e eu posso te dar um novo amanhã. Agora cabe a você pegar essa oportunidade, pegar esse novo dia. Eu ouvi um pregador uma vez falar que muitas vezes nesse relacionamento com Deus é como se fosse uma partida de xadrez. Ele faz o movimento dele, claro, ali para você, mas ele vai ficar esperando você fazer o seu posicionamento também. Então, ele só vai jogar novamente, só vai se posicionar novamente quando você fizer o seu movimento. Então, ele fala no nosso coração: muda isso, faz aquilo. Quando você faz, ele, agora eu vou dar o meu passo aqui. Então, que a gente possa cada vez mais trabalhar nessa dinâmica, né? E aprender de Deus. Né? Amém. Permanecer na presença só depende de você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, até a próxima.